Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. O programa de hoje, nós vamos até a Baixada Santista. Lá está o Caetano de Santos, ele que faz parte, né, da Associação Médico Espírita da AME de Santos, que vai conversar um pouco com a gente sobre doutrina espírita, sobre espiritismo e também, vamos até começar primeiro. Seja bem-vindo, Caetano de Santos, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade. Ô, Damião, é um prazer muito grande falar com você, conhecê-lo agora virtual, mas pessoalmente, né? Sempre acompanho aí pela televisão, pela TV Muito Maior, Rádio Boa Nova, há muitos anos, e hoje eu tenho essa grata satisfação de estar podendo conversar com você e participar do programa. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Além do, Damião, só para te avisar, informar, nós participamos da AME Santos e acabamos fundando o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, que foi aí um trabalhador grande da cidade de São Paulo. E a gente tem uma história aí para falar sobre como chegamos no Luiz Monteiro, né, através da Associação Médica Espírita. Vamos então começar falando do Luiz Monteiro, que até recentemente teve uma grande festa aí de comemoração de aniversário. Eu abro então para que a gente possa começar. Como é que foi essa chegada do Caetano de Santos à doutrina espírita? Vamos lá, como contigo? Bom, a doutrina espírita, Damião, aí já é uma coisa já que vem de séculos, porque o meu bisavô, ele foi fundador de Centro Espírita na cidade de Itobi. Itobi, para uma referência aí para você, quem nasceu em Itobi é nossa parente, a Irvênia Prada, né? E lá em Itobi é nosso avô, meu bisavô, ele já por problemas de saúde da minha bisavó, ele vem e funda uma instituição espírita que existe até os dias atuais, né? Então a família sempre esteve muito envolvida com a doutrina espírita. E eu, precisamente, quando eu me formei dentista, né? E comecei a frequentar a Associação Médica Espírita aqui da Baixada Santista. Conheci lá um médico chamado José Nilson, doutor José Nilson. E a partir daí dos cursos que foi iniciado na Universidade de Santa Cecília, que tem quase 30 anos já, viu, Damião? Talvez seja o primeiro curso do Brasil sobre ciência e espiritualidade. Um curso que lá atrás iniciamos com vários médicos aí de São Paulo, a doutora Marlene Nobre, o doutor Sérgio Felipe, a doutora Irvênia. Muita gente aí iniciou aqui na Unisanta esse curso. E esse curso foi existe até os dias atuais, né? Temos aí as aulas aos sábados, às 14h30, com a temática variada, e cada um falando sobre um assunto com a visão espírita, né? Então, temos lá médicos psiquiatras, temos farmacêuticos, nós temos físicos, todos abordando o seu assunto com uma temática, com uma abordagem espírita. E nessa data, isso há 28 anos atrás, Damião, nós percebemos aí a necessidade de não só ficar nessa parte científica, mas também para a parte da caridade, arregaçar as mangas. E um médium aí de São Paulo, você deve ter conhecido, o senhor Espartacus Giliard, ele comunicou-nos que já era hora de homenagear o Luiz Monteiro de Barros. Então, nós fundamos o Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros, que fica aqui na cidade de Santos, no bairro da Vila Nova, um bairro, assim, com bastante problemas, né, na área da prostituição, droga, é um local só de cortiços, né? E o Luiz Monteiro se instalou aí para poder atender a população carente.
O Dr. Zé Nilson também tem um pensamento muito parecido com o meu, né? E tivemos também uma outra fundadora, que foi a Rosa Chung, né? E o Dr. Nilson e eu, na primeira conversa, quando eu o conheci, isso tem uns 30 e poucos anos atrás, falamos muito da questão de ajudar os mais necessitados. Falei que meu bisavô lá atrás fundou um centro espírita e atendia aquelas famílias que passavam por um processo obsessivo, e aí era atendida no centro espírita. Meu bisavô construiu 25 quartos, né? Para as famílias vinham de carroça com os obsediados, né? Aquela época vinha amarrado. Era o início, 1900, né? Era uma situação ainda muito precária, crua também do conhecimento, né? E então nós fundamos com a intenção de atender todo mundo que batesse a nossa porta, né? E começamos a atender principalmente moradores em situação de rua. Então nós já estamos aí esse tempo todo atendendo a população de rua ali do entorno também. E hoje, Damião, a instituição ela está muito focada, nós atendemos idosos, temos uma casa de idoso, atendemos também os animais, porque temos lá médicos veterinários que também abriram esse trabalho, onde são atendidos os animais, os tutores, tem palestra, tem passe lá e para todo mundo que entra lá. E também nós passamos a ter o nosso forte há uns quase 10 anos atrás, as crianças, né? Então, hoje a gente tem 270 crianças lá que são atendidas diariamente, com aulas principalmente na área da cultura, viu, Damião? Que a gente entende que a arte é o melhor meio de despertar o espírito, né? Como afirmava Leon Denis, Allan Kardec. E nós temos aulas lá desde balé, aula de violão, aula de piano, aula de reforço escolar, de coral, teatro. Então, assim, a gente procura atender às necessidades voltadas para a arte, para o conhecimento, daquelas crianças que moram em cortiço, Damião. Não sei se você sabe o que é um cortiço. O cortiço é, por exemplo, um quarto que às vezes não tem nem janela, e ali mora geralmente uma mãe, uma avó, umas 4 crianças, uma tia. Então, mora umas 7, 8 pessoas num quarto só. É uma cama de casal, é tudo muito junto, misturado. E um banheiro que é para 60 pessoas. E lá você imagina a problemática que há lá dentro, né? A promiscuidade e a questão da violência doméstica, a violência sexual, né? Então, e o Luiz Monteiro foi se reforçando nessa área. Atendemos ali não só as crianças, mas as mães, a família, com médico, com psicóloga, né? Que vamos atender às necessidades. Então, nós estamos aí tentando honrar o nome do Luiz Monteiro, que é uma pessoa muito conhecida em São Paulo e que fundou não só a Associação Médica, como Casa Transitória, como a Federação Paulista, como a USE. Então, nós estamos aí tentando corresponder com a altura do Luiz Monteiro de Barros. Então, eu dei uma pincelada para você aí, para poder a gente, talvez, conversar algum assunto. E lá, Damião, além da parte social que a gente faz, mas também tem a parte doutrinária, onde nós temos estudos e atividades doutrinárias todos os dias das semanas, inclusive domingos. Inclusive, criança também, além de ter todos os dias, domingo também tem aula, no período da tarde, e é muito bem frequentado. Pelo menos 70 crianças aos domingos vão lá para poder participar do coral e do teatro, né? Então, assim, tem muita atividade lá e você está convidado um dia aqui conhecer o Luiz Monteiro. Eu vou te passar um link, um vídeo aí, que nós fizemos recentemente de um projeto com crianças, né? E para você ter uma ciência do que hoje em dia é o Luiz Monteiro de Barros. Eu queria seguir mais um pouquinho ainda, primeiro falando do Luiz Monteiro de Barros. Primeiro, parabéns, né, pela iniciativa de nome, dessa homenagem ao Luiz Monteiro de Barros.
E esse trabalho, né, que você estava comentando, são 27 anos desse trabalho, desse centro, da fundação desse trabalho. Conta um pouco dessa trajetória desses 27 anos aí pra gente. Ah, legal. Então, assim, o que é interessante, viu, Damião, que eu acredito, é assim, a Associação Médica Espírita, ela tem uma finalidade, sim, o desenvolver os estudos, as pesquisas, e dentro da Associação Médica, mas não pode parar aí. É isso que eu achei interessante aqui em Santos, que não parou por aí. Aí fomos atrás de fazer um exercício da caridade, né? Talvez seja um fundamental ali, porque é o trabalho para a remodelação do nosso ser, para o nosso próprio crescimento. Então, Luiz Monteiro serviu aí de escada para o nosso crescimento espiritual. Porque como a espiritualidade colocou que fora da caridade não há salvação, então é através da caridade, lógico, de levar o conhecimento, através da associação médica, sim, mas também da caridade para conosco, para exercitarmos essa caridade, para derrubarmos um pouco, às vezes, do nosso orgulho, da nossa vaidade, que, às vezes, essa área, ela pode, às vezes, exacerbar um pouco esse nosso orgulho. Então, é aqui para poder a questão da humildade começar a fazer parte da nossa vida e humanizar muito mais a medicina, né? A questão aí das ciências médicas estarem mais humanizadas, onde a gente vai atender os pacientes com muito mais carinho, com muito mais decência, porque é o que precisa aí a nossa área da saúde, dar esse acolhimento maior ao paciente. Desenvolvemos a área tecnológica, informática, científica, de uma forma fantástica. Mas nós, pacientes, que eu também sou paciente, reclamamos da falta desse acolhimento, desse approach que deve haver entre a relação médico-paciente. Então, Luiz Monteiro aí nesse caminhar, viu, Damião? Eu falo para o Zé Nilson que às vezes eu fico até com vergonha de tanta ajuda que nós tivemos, assim, nesse decorrer do tempo. O crescimento que houve da instituição foi uma coisa, assim, fantástica. Por conta que uma das coisas, viu, Damião, que eu acho que funciona muito bem é a gente procurar sempre dentro da verdade, né? Estabelecer a verdade em muita organização. Nós tivemos a felicidade de ter um gestor muito, muito bom nesse aspecto. Então, a nossa direção, a gestão da instituição, ela foi feita de uma forma muito boa e muito transparente. Primeira coisa que você entra, quando entra na instituição, do lado direito, já ali, nós temos um mural. E todos os meses nós apresentamos o balancete, tanto da instituição, como também da Casa dos Idosos, para que as pessoas vejam, elas saibam, olha, eu estou fazendo uma doação, mas eu sei para onde está indo esse dinheiro. A transparência, ela é muito importante. Quando Jesus nos recomendava, em verdade eu vos digo, é que fora da verdade não dá para a gente viver mais. Quem estiver na mentira é uma ilusão, porque nós temos que enfrentar a verdade. Isso é uma coisa, assim, muito forte lá na instituição, para que, não que haja santo, nada disso, mas essa transparência deve haver. E jamais, como fala o espírito André Luiz, eu devo transgredir uma outra consciência, né? Então, às vezes a pessoa, tem mania de abusar, o cara vai ajudar a gente e às vezes exploram mais por conta que a pessoa tem dinheiro. Então, saber buscar essa parte financeira para trocar os trabalhos também é uma arte, e ela é feita através do respeito. Senão, às vezes, as pessoas saturam os outros, e quando esgota, o outro pega e vai embora, e você nunca mais tem. Por isso que é muito importante esse respeito, para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. Então, hoje em dia, Damião, e o nosso web espectador, aqueles que nos assistem, eu vejo que a importância dessa verdade, da transparência dentro da casa espírita, desse acolhimento, porque principalmente nessa fase, Damião,
essa fase é uma fase muito difícil para a gente. Eu não sei se vocês reparam aí, mas a gente anda na rua, vê as pessoas nervosas, agitadas, às vezes coléricas, as pessoas às vezes parece que têm atitudes de loucos, assim, sabe? Falando sozinho, gritando. E é exatamente o que o Allan Kardec me chamou a atenção, lá no capítulo 18 da Gênesis, onde ele vai falar dos tempos são chegados, e nós estamos nesse tempo. Então, a casa espírita ela tem que aprender a acolher muito bem essas pessoas que estão tão necessitadas. E nós temos que nos preparar muito para poder atender essas pessoas. Então, eu vejo que a doutrina espírita é uma ferramenta ótima aí para poder a gente saber passar por esse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento bastante delicado, mas nós só estamos passando por esse momento porque nós temos muito a ver com esse momento. Hoje é a consequência de tudo aquilo que aconteceu antes. Se nós estamos hoje colhendo a consequência, é que talvez lá atrás tenhamos plantado a causa de tudo isso. Então, é um dever de todos nós saber colher bem para poder ter a consciência pacificada, né? E é esse exercício, né, Caetano, que a gente está sempre realizando dentro da doutrina espírita, que você estava comentando, né, da caridade que necessitamos para a realização de tantos e tantos trabalhos e da caridade que realizamos a partir deste apoio, deste incentivo, para que possamos ampliar cada vez mais aquela parte, né, nossa, do nosso dia a dia, esse exercício nosso do dia a dia que Jesus nos ensinou, né, Caetano? Porque, Damião, vamos refletir um pouco, né? A gente sabe que quando você está fora da verdade, ou então você está com raiva, ou tem ou ciúmes, ou a inveja, qualquer sentimento aí que é contrário à lei divina, são sentimentos que ainda faz com que você despeje no seu corpo substâncias tóxicas. Isso que às vezes a pessoa está com raiva e ela está despejando toxina dentro dela, que faz mal. E a gente tem que tomar um cuidado, Damião, porque conforme você vai repetindo isso, por exemplo, uma coisa que é muito comum nossa, a maledicência, falar mal do outro. Eu não sei se aí em São Paulo é assim, mas aqui em Santos, às vezes a gente fala mal do outro. Então, o que é? Esse falar mal do outro, você, às vezes, é um tom de brincadeira, isso e aquilo, mas você está minando sempre essa questão. E, às vezes, você não percebe. Quando vê, todo dia você está fazendo isso. Todo dia. Da mesma forma que uma pessoa tem uma dependência química de uma cocaína e ela precisa se internar para desintoxicar, nós também vamos ter que nos internar para desintoxicar. Quando os espíritos falam fora da caridade, não há salvação, é a nossa desintoxicação. De tempos atrás para os dias de hoje. Então, é como se estivéssemos intoxicados de energias deletérias, ruins, que faz mal para a gente. Mas como isso foi, nós ficamos condicionados a esse tipo de conduta, de comportamento, nós não percebemos. E tem um porém, porque às vezes passamos a achar até graça disso. Ninguém está aqui falando para ser santo, não, nada disso, mas tomar cuidado, porque nós não percebemos. E isso pode, uma hora, se agravar. E se agrava. A gente pensa que não, principalmente nesse momento que nós estamos, onde parece que existe uma vibração, que há um convite para o desequilíbrio, porque o mundo passa por isso. O mundo está querendo se transformar, né? Mas para o mundo se transformar, eu preciso me transformar. Você precisa se transformar, todos nós precisamos nos transformar. E existe aí um outro lado de pessoas que não querem se transformar. Tem pessoas que não querem largar
esse tipo de comportamento porque estão condicionados. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Você pode ter uma boa educação ou uma má educação. Então, dentro desse panorama, onde nós vamos escolher uma boa educação, esses hábitos que nós vamos adquirir, para que nós possamos ter paz, a nossa consciência tenha serenidade. Mas existem pessoas que não pensam ainda dessa forma. Eu não sei se você vê isso bastante, Damião, mas pessoas que ainda insistem na raiva, na maledicência, na vingança, na corrupção, na maldade. Insistem. E às vezes estão tão condicionadas que ela não percebe. Sabe quando você fala assim, para isso que a pessoa está cega? E está cega. Damião, lá no Luiz Monteiro, ele abre 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Porque nós vamos fazer pão e fazer o café. Todos os dias nós atendemos 200 pessoas, pelo menos. Nós separamos 400 médias de café. Todos os dias. Não parou. Desde que começou. Não tem sábado, não tem domingo. Todo dia tem lá. Hoje em dia nós temos um modelo diferente. Cada dia eu tenho uma turma diferente. Eu tenho uma equipe diferente. Todos são espíritas? Não. Lá é um local de fazer o bem. Por exemplo, eu tenho uma turma que é da canoa havaiana. Sabe o que é canoa havaiana? Aquelas que faz canoagem? Tem uma turma de canoa havaiana. Eu tenho uma turma da maçonaria. Tá lá, vai. Eu tenho uma turma que é lá do pessoal que... Como é que fala? De práticos. Então, assim, são várias turmas. Eu tenho 7 turmas diferentes. Então, todos os dias, as pessoas chegam lá de madrugada. Porque o pão ficou já descansando de um dia para o outro. E lá a gente tem os fornos, vai ser feito, esquentar o pão e vamos fazer o café. Café todos os dias, café quentinho para todo mundo. Então, as pessoas falam, vai lá, vai fazer caridade. Presta bem atenção. Lá é o seguinte, a gente acha que está fazendo caridade, mas lá, Deus está nos oportunizando de ter contato com pessoas que estão em situação de grande dificuldade, de grande vulnerabilidade, para que eu possa enxergar a boa condição que eu tenho. Então, essa caridade que eu estou achando que eu estou fazendo, na realidade não é. Esse pessoal está me ajudando a quebrar o meu orgulho, que eu não estava enxergando. E aí eu passo a valorizar o quê? As minhas condições de vida. Olha que interessante. Então eu preciso, por isso que nós vivemos num mundo ainda díspares, socialmente dizendo. Porque é necessário um ajudar o outro. É necessário você servir. Porque aquele que está sendo servindo ainda, ele ainda está necessitado. Feliz daquele que pode servir. Então, olha que interessante esse mecanismo. Você que está numa situação favorável. Então, fazendo dessa forma, Damião, cada grupo só vai uma vez por semana. Não fica pesado. E eles estão com as baterias fortalecidas, porque é uma vez por semana. O problema é quando você esgota, satura, vem um dia, vem outro dia, vem outro dia. Deu para entender? Aquilo passa a ser um benefício para você. Não é uma coisa enfadonha, chata, não. E aí, a partir daí, Damião, o que acontece? Quais as necessidades? Precisa de um atendimento médico. Precisa de um atendimento odontológico. Precisa de um óculos. Nós temos uma turma, o Alex, que é responsável por isso. Temos um contato com institutos de oftalmologia grandes, que fazemos óculos, consultas para quem está na rua. Fazemos próteses dentárias para as pessoas.
Então, assim, é um meio de você se libertar do seu orgulho. Agora, tem um agravante, né, Damião? Esse momento que nós estamos passando, porque existe também o mundo espiritual, que é o mundo vivo, que nos influencia. E esse momento, a doutrina espírita nos oferece, ou melhor, nos avisa dos processos de influenciação. E um processo que ele está vigendo no mundo todo, que é o da fascinação. A fascinação, a pessoa troca os valores. Por isso que nós estamos num momento muito difícil. Os valores estão trocados. Fala, mas não é possível, essa pessoa está pensando assim? Está pensando assim. Ela passou de uma obsessão simples para uma fascinação. Porque é a última cartada que a espiritualidade inferior dá. É a última. E a última chance nossa de nos reabilitarmos perante a nossa consciência. Então, por isso, servir é uma forma de amar. Então, Damião, se você tiver que me cortar, por favor, se deixar, a gente vai que vai. Tudo bem? Tudo bem, estou adorando conhecer todo esse trabalho, né? Mais uma vez aí do Luiz Monteiro, do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. E aí você foi passando ali, né? São 7 equipes diferentes a cada dia da semana, chegando lá por volta de 4 e pouco da manhã para preparar esse café, pão. Quantas pessoas vocês atendem diariamente aí no Luiz Monteiro de Barros com esse café da manhã? Conta pra gente. Ali no nosso café da manhã, diariamente são pelo menos 200 pessoas. Todos os dias. Pelo menos 200 pessoas. Porque a gente acaba atendendo sempre um pouco a mais. Mas ali a meta nossa é atender 200 pessoas. E tem uma coisa, viu, Damião? O morador de situação de rua, a pessoa que está nessa vulnerabilidade, ela tem os seus cachorros, né? Todo mundo tem cachorro. Ganha ração também. Ganha ração. Todos eles levam uma garrafinha, né, com ração. Isso aí, várias pessoas ajudam. Por conta que a gente tem um trabalho aos domingos voltado aos animais. Domingo de manhã, só para você ter uma ideia, domingo de manhã a gente tem grupos de estudos e também tem atendimento aos pets, né? E aos tutores, com passe. Posteriormente, nós vamos atender 70 crianças, que vai ter as aulas de teatro e coral. Damião, toda criança que chega lá, a primeira coisa que faz é se alimentar. Toda criança, qualquer aula que tem lá, porque nós percebemos que elas têm fome, e elas precisam se alimentar antes, senão elas ficam agitadas. Aí alimentam, aí depois vai para a aula, e depois da saída leva uma sacolinha. Geralmente tem um bolo, tem um pão, ou tem uma fruta, geralmente leva para casa alguma coisa, né? Então, e no domingo, aí depois das crianças no domingo, que começa às 2h da tarde, às 5h nós temos palestra e passe, né? Então, palestra e passe nós temos domingo à tarde, e nós temos na segunda-feira à noite, às 19h30. O Luiz Monteiro de Barros deve ter por volta de uns 400 voluntários, de uma forma indireta, assim, né? Tem aqueles que vão lá, mas também tem aqueles que, de forma indireta, nos auxiliam bastante no dia a dia, porque se tivesse muita gente, não seríamos capazes aí de estar realizando tudo isso. Então, muita gente colabora com o Luiz Monteiro de Barros. Então, ele abre umas 4h30 da manhã e ele fecha às 10h da noite. Ele passa o dia todo. Temos funcionários, né, que trabalham lá. E então, o dia inteiro passa a funcionar. Como é que nós tocamos tudo isso? Damião, nós vamos ter um almoço agora, domingo. Nós fazemos 4 almoços por ano. Fazemos num clube muito legal aqui, de frente à praia, os navios passando, bem ali perto da área portuária, um visual muito legal, com ar-condicionado. Nossos almoços são para 500, 600 pessoas, né?
e fazemos esse almoço. A gente tem um bazar também, que é onde a gente arrecada aí qualquer bem, eletrodoméstico, roupa, o que for, e é onde também temos ali uma renda. E nós temos temos uma livraria lá dentro, onde a gente também arrecada algum valor. Vira e mexe, Damião, a gente também tem café. A gente ganha café tipo exportação. E aí a gente manda torrar, moer e faz embalagens e vendemos também. É uma forma também de arrecadar café tipo gourmet mesmo, aquele arábico. Então, a gente ganha em grãos. Então, é 100% café, fantástico. É café que vai para fora do Brasil. Nós temos um exportador que nos doa café, que também vira uma fonte de renda para o Luiz Monteiro de Barros. Então, a gente fica muito feliz, principalmente de poder estar utilizando aí os meios de comunicação da TV Mundo Maior, que é uma emissora fantástica, um trabalho aí sensacional que vocês desenvolvem, e a gente fica muito feliz em poder estar usando esse meio de comunicação. Ah, Damião, nós temos um programa também, todo sábado, às 8 horas da manhã, a gente tem um programa chamado Nas Redes da Caridade, né? E onde a gente traz convidados, né? E esses convidados, quem nos indicou aí, o Orson Peter Carrara, também já esteve lá. Quem é um próximo convidado nosso é o José Carlos De Luca. Então, a gente sempre vira e mexe, consegue trazer uma figura ou outra aí para poder abrilhantar o nosso programa. E já fica o convite aí para você também participar de forma remota com a gente. Nós vamos combinar um dia e você vai fazer com a gente ao vivo, tá bom, Damião? Então, todos os sábados, 8 horas da manhã, pelo YouTube. Hoje a gente fica mais na plataforma do YouTube do que do Instagram. E estamos lá, 8 horas da manhã, levando cada dia um assunto diferente, com vários convidados. Também é um programa que chama muita atenção, muito bacana. Convite aceito, é só marcar a data aí, foi um prazer, com muita alegria estaremos juntos sim, convite aceito aí. E aí, Caetano, conta pra gente, ampliando um pouco mais, né, porque quando você falou, né, eu achei muito bacana, esse trabalho também, esse trabalho que você realiza com as crianças carentes, onde as crianças têm aula de violão, balé, além de espiritismo. E aí, o que eu tinha visto ali é que tinha até o Criando Asas, e é um trabalho, é um projeto dentro. Conta um pouco, amplia isso para a gente, por favor. Então, o projeto Criando Asas, ele surge há uns 8 anos atrás, atendendo as crianças carentes ali. Quando eu falo criança carente, Damião, você não tem ideia a situação emocional dessas crianças, né? A gente tem casos, às vezes, de violência sexual, né? Então, as crianças, quando nós começamos a atender essas crianças dos cortiços, é como se, assim, elas agarrassem na sua perna, tinham uma carência afetiva tão grande, e nós fomos atendendo as necessidades primárias, né? A necessidade primária é a alimentação ali. E o approach de acolher essas crianças. E, com o tempo, foi surgindo as oportunidades, né? O violão, Damião, é um trabalho fantástico. Nós vamos ter uma apresentação agora, Damião, com 80 violões. É uma coisa emocionante. As pessoas vão às lágrimas, porque, na realidade, o que aconteceu? Anos atrás, o maestro Antônio Manzoni, que é um dos maestros mais premiados no Brasil, porque ele tem orquestra com 200 violões. É uma coisa fantástica, assim. E ele veio a desencarnar alguns anos atrás e deixou suas discípulas, né? Então, nós temos a Andressa lá, que é uma professora de violão, e ela, hoje em dia, a gente está com uma média de 50 alunos, porque são 50 violões, né? Então, a gente tem algumas turmas e eles tocam assim. Por exemplo, eu tive a oportunidade
de assistir uma apresentação das crianças com 3 meses de aula com o professor Antônio Manzoni, um homem muito disciplinador, mas muito amoroso. Em 3 meses, Damião, essas crianças tocaram num teatro, em público, muito bacana. E assim, você imagina uma criança que... como é que começou? Deixa eu só te contar. À noite, a gente percebia que as crianças ficavam na rua. 10 horas da noite, a gente estava encerrando as atividades do centro, as crianças na rua. E aí, vamos ver por que as crianças ficam na rua. Porque a gente tem entrega de cesta básica, são as mães ali que recebem. E aí, fomos conhecer os cortiços. Naquele calor, é insuportável ficar no quarto. É insuportável, não tem janela às vezes. Então, as crianças ficam na rua, brincando. E ali é uma área portuária, e passa caminhões, carretas, crianças de 3 anos na calçada, sozinha. Coisa doida. E aí nós começamos a atender essas crianças à noite. Tanto é que todas as noites a gente tem atividade com crianças, todas as noites, de informática, reforço escolar, balé, piano, violão. E aí começamos a oferecer arte para elas. E para o nosso espanto, a aceitação foi imensa. Mas você fala assim, balé, nossa, porque no balé elas foram se descobrindo, né? De ter uma roupinha, de poder dançar. Até os meninos participam de balé. Então, assim, foi uma surpresa para a gente, a aderência. Tivemos aula de informática com... Hoje tem aula de informática, mas já tivemos cursos com... Como é que se fala com patrocínio? Não, mas com parceria com a Universidade de Santa Cecília, da qual a gente tem o curso lá da Associação Médica aí há quase 30 anos. Então, porque a Unisanta também é uma universidade que ajuda a gente, né? Vira uma parceira nossa. A gente tem a Unifesp aqui também, que vira uma parceira nossa, que é uma federal aqui perto da gente. Então, aos poucos, o Luiz Monteiro foi tomando uma proporção, e principalmente pelo apelo que hoje as crianças têm, né? E que representa aí, hoje, uns 80%, 80% nem tanto, porque os trabalhos de vulnerabilidade com as pessoas em situação de rua, também ele tem um apelo muito grande, que a gente acaba auxiliando muito essas pessoas, né? Em encontrar família, em dar destino para as pessoas, em indicar para clínicas de tratamento, porque uma grande maioria aí é dependência química, principalmente o álcool, aí 80%. Já tivemos o AA dentro da própria instituição, mas a pessoa só podia ir à noite, durou alguns anos, depois tivemos que encerrar, porque o AA, às vezes, a chance maior é na parte da manhã, que a nossa área é uma área muito delicada, sabe, Damião? Muito, muito, muito morador de rua, muito problemática, muito cortiço. Então, é uma área difícil de trabalhar mesmo. Então, a não funcionava à noite lá. Porque à noite as pessoas já se entregaram aos vícios aí, né? Então, a ideia é pegar de manhã mesmo. Então, é isso, Damião. O Luiz Monteiro vem aí cumprindo com o papel dele, principalmente na área doutrinária. A gente tem vários grupos aí de estudos. A gente tem o EAD também, o ESD, né? EAD, olha, estou ficando doido. O ESD e cursos que a gente também oferece lá dentro da Associação Médica, que é dentro da Universidade de Santa Cecília. Não sei se eu comentei com você, mas é dentro da universidade. Esse curso são quase 30 anos dentro da universidade, nunca saiu da universidade, e graças a a família Teixeira, que nos acolhe, né? A Universidade de Santa Cecília, que dá todo o apoio e prestígio para que a Associação Médica esteja lá dentro, desenvolveu esse trabalho fantástico de divulgação da doutrina espírita dentro do meio acadêmico, né? Que isso é muito legal. É aquilo que eu comentei antes, Caetano de Santos conversando com a gente, o Caetano de Santos, que mora na cidade de Santos, na Baixada Santista, esse trabalho lindo e belíssimo do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros,
E eu, pessoalmente, eu acredito muito, né, Caetano, que a gente possa, que é o que vocês fazem, né? Tem que dar esse incentivo lindo para o jovem, para a criança, é desde cedo, né? A gente oferecer uma oportunidade para que ele possa parar e falar, poxa, eu tive, eu aprendi, eu conheci essa oportunidade, e aí aquilo, né? A vida vai oferecendo tantas e tantas outras oportunidades a partir desse incentivo, né, Caetano? Leão, você tocou num ponto interessante dos jovens e das crianças. E uma coisa que eles gostam muito é informática, né? E agora nós vamos montar, isso é uma promessa mesmo. Nós estamos reformando uma casa, um imóvel, e vamos montar um estúdio, porque o nosso programa a gente faz um estúdio fora, né? Um estúdio profissional, tudo. Mas nós vamos montar um estúdio lá dentro eu quero ter programa com criança e adolescente. Dentro desse trabalho, do que nós fazemos parte de levar ao público via internet, nós já temos agora as crianças iniciando essa tarefa para participar de um programa piloto para que elas possam ter ali dentro da comunidade falar um pouco sobre a realidade dela e diante, por exemplo, da droga, diante do aborto, diante de tanta coisa que está acontecendo, da violência, agora com informações que a doutrina espírita está nos passando. Isso que é mais legal. Então, elas têm aulas, o Criando Asas aí, ela tem uma abordagem muito interessante. Nós temos quase 50 professores lá, e que eles são todos aposentados, todos voluntários, só os professores de violão, piano e balé, que eles são remunerados, porque nós não podemos falhar com as crianças nesse quesito. Então, o nosso próximo investimento mesmo é junto com as crianças num estúdio, um estúdio profissional mesmo, que a gente quer ter até uma TV no futuro, por que não, né? Vocês são exemplos aí e que deve ser seguido. Então, vamos nos espelhar aí na TV Mundo Maior, no Damião, que eu já vejo há tanto tempo, para que a gente no futuro também tenha muito mais TVs, programas, que a gente tem que encharcar a internet de coisa boa, mas tem que encharcar de coisa boa, e a doutrina espírita tem muito a oferecer para a população, né? Programa Sensibilidade, mas ainda temos o espaço para sua mensagem final, suas considerações e mensagem final, Caetano de Santos. Olha, eu agradeço imensamente ao Damião, ao Orson, que nos apresentou, a todos vocês que estão assistindo. A mensagem sempre é: não perca a esperança, não perca a fé. Entenda que está tudo certo. Deus está no comando, nós temos um comandante maior, que é o nosso Senhor Jesus, e que basta a gente fazer a nossa parte, fazer o melhor, ser um melhor cidadão possível, o melhor professor possível, o melhor trabalhador possível, o melhor pai, o melhor esposo, fazer o melhor de si, dar o melhor de si, e trabalhar sempre em cima da verdade, porque trabalhando em cima da verdade, a gente não cria dependências na nossa consciência. E nós precisamos nos libertar das consciências endividadas do passado. Então, a verdade em primeiro lugar, para que a gente tenha paz e seja feliz. Entender que ninguém passa por algo que não seja necessário. Ninguém sofre nada que não seja necessário para o seu crescimento espiritual. Está tudo certo. Estamos enfrentando e passando pelas experiências que devemos passar, para que elas possam nos ajudar, a nossa consciência ficar tranquila, pacificada e avançarmos no dia a dia, sempre à frente. Confiarmos em Deus, não discutirmos com Deus, mas obedecer, porque são leis perfeitas e nós estamos inseridos nessas leis perfeitas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos envolva, e que Damião tenha bastante sucesso aí no seu programa,
no sentido de divulgar a doutrina espírita. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Caetano de Santos falando com a gente aqui no programa Sensibilidade. Mais uma vez, gratidão, 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 Caetano. Gratidão a você, amigo ouvinte e telespectador que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.